Olá, jovens unidos em Cristo, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor. Hoje eu estou aqui porque nós estamos na nossa sexta lição do nosso segundo trimestre, o qual o tema é o encontro com Deus. Nosso texto do dia se encontra em Josué 5:15 e nos fala desta maneira: Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: O que diz o Senhor ao teu servo? Josué prostrou o rosto dele sobre a terra, a necessidade que o servo de Deus tem de se prostrar diante do Senhor, de se humilhar diante do Senhor, e clamou em alta voz: O que diz o Senhor ao teu servo? A necessidade que nós temos de ouvir a voz de Deus, de ter a direção de Deus, e nós só vamos conseguir ouvir a voz de Deus e entender qual que é a direção de Deus quando nós nos colocarmos na presença do Senhor, assim como Josué se colocou na presença do Deus Altíssimo. E o nosso texto bíblico, ele se encontra em Josué 5, do 13 ao 15. E esse texto ele é interessante porque ele tem 4 pontos que nós aprendemos neste texto, o qual é quando Josué ele sai de Gilgal e vai até Jericó para poder conhecer a terra da batalha, conhecer o campo, fazer estratégia. Aqui nos mostra que quando nós temos uma batalha, que nós almejamos ter uma vitória, nós temos que sair da nossa zona de conforto e ir até a terra da batalha, conhecer a terra, fazer estratégia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que Josué ele não foi somente para poder ter estratégia, para poder ter a força braçal, como ele iria ali batalhar sobre aquela terra. Josué olhou para o céu, ele foi buscar uma direção de Deus. Esse é o segundo ponto. Buscarmos uma direção de Deus. Temos que ir conhecer o campo, mas temos que saber que nós temos que ter a direção de Deus para poder entrar nesse campo e sermos vencedores. O terceiro ponto dessa leitura que me chamou a atenção, que quando Josué olha para o céu, né, buscando a direção de Deus, o Senhor envia um anjo até Josué. E Josué, naquele momento, ele não teve discernimento. Ele perguntou para o anjo: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué ali não soube que era um anjo da parte de Deus. Ele não teve discernimento. Então aqui nos mostra que nós temos que ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando é Deus falando conosco, quando Deus nos guiando e quando é o nosso eu que nos guia e nos leva à ruína, né? Então temos que ter direção para saber quando é Deus falando conosco e não. Outro ponto importante nesta leitura, que quando o anjo do Senhor se apresentou até Josué, o anjo do Senhor se apresentou como o príncipe do exército de Deus. Glória a Deus, que naquela batalha Josué não teria que batalhar, pelejar. Ele não ia ganhar Jericó pelas forças dele. O Senhor ali deixou claro: você vai ter que fazer a tua parte, vai ter que ter estratégia, vai ter que ter fé, coragem, mas derrubar a muralha era o Senhor que iria assim o fazer. Não era Josué, não era com a força do exército de Josué que a muralha ia cair por terra, mas sim pelas forças do Senhor, porque o anjo do Senhor se apresentou a Josué com uma espada desembainhada. E quando o anjo do Senhor se apresenta com uma espada desembainhada, é nos mostrando que quem está naquela batalha é ele, não somos nós. Outro ponto importante nesta leitura, que quando o anjo do Senhor se apresenta a Josué, o anjo do Senhor diz a Josué: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Aqui nos mostra que nós temos que ter reverência diante de Deus, que nós temos que ter santidade diante do Senhor, que nós temos que tirar tudo que não agrada a Deus, tudo que impede de nós nos aproximarmos do Senhor e de ter esse particular e essa intimidade. Assim como o Senhor falou com Moisés, quando o Senhor apareceu para Moisés naquela sarça ardente, o Senhor falou para Moisés também: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. O mesmo o Senhor falou para Josué. O mesmo.
olha, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Então aqui nos mostra que nós temos que ter reverência diante de Deus e tirar tudo que não apraz o Senhor, tudo que não agrada ao Senhor, porque só assim o Senhor guerreará as nossas guerras e seremos vencedor. O nosso primeiro tópico, ela vem nos descrever sobre a antessala da batalha. E o nosso primeiro subtópico, Josué busca a vontade de Deus. Que coisa linda, né? Josué busca a vontade de Deus. Não seria a força de Josué e não seria o exército de Josué que ia derrubar as muralhas de Jericó, que ia fazer ele chegar até Canaã, né? A terra da promessa. Ele teria que ter o quê? A direção de Deus. E isso é interessante, isso é glorioso e nos mostrar que antes de qualquer coisa, antes das nossas batalhas, nós temos que buscar o quê? A vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus nas nossas vidas? Qual que era a vontade de Deus aqui neste momento para Josué? E aqui fala, né, que Josué, ele se retirou, Josué ficou sozinho, certamente para refletir, certamente para buscar a presença de Deus. Então foi necessário que neste momento Josué ficasse sozinho, ele tivesse um particular com ele mesmo e um particular com Deus. E quando Josué assim o fez, o Senhor se apresentou para ele como um anjo do exército de Deus, com uma espada desembainhada, mostrando que o tempo de juízo dos cananitas tinha se acabado, porque os cananitas, eles eram cruéis, os cananitas, eles faziam obra de feitiçaria, eles sacrificavam criança, eram abomináveis aos olhos do Senhor. Então, se eles continuassem, se os cananitas continuassem, o povo de Israel não iria conseguir chegar até a terra prometida. O povo de Israel ia sofrer as consequências desse povo mau, né, que era abominável aos olhos do Senhor. Então, quando o anjo do Senhor se apresentou para Josué com a espada desembainhada, já mostrando para Josué que ele iria derrotar os cananitas, que eram um povo mau, só foi somente assim. Josué teria que buscar a presença de Deus para que o povo de Israel viesse a ganhar essa batalha. Uma das primeiras batalhas e a batalha mais cruel que Josué ali teve. Mas o Senhor assim se apresentou com uma espada desembainhada. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor estava pelejando por eles. Glória a Deus. E Josué, o segundo subtópico, Josué visita o lugar da batalha. Outro ensinamento para nós. Primeiro, buscar a vontade de Deus. Porque se nós não estivermos na vontade de Deus, nós vamos ser derrotados. Segundo, visitar o lugar da batalha, conhecer o lugar da batalha. Então aqui Josué ele teve esse discernimento, ele teve essa visão de conhecer o lugar da batalha. Ele saiu de Gilgal, ele saiu do meio do povo, ele foi até Jericó, olhou aquele campo todo para poder conhecer, saber aonde, qual seria as estratégias para poder ganhar aquele lugar. Então ele teve que se esforçar, ele teve que conhecer o campo da batalha, ele teve que buscar a presença de Deus. E é por isso que Deus muitas das vezes ele nos deixa, né, responsável. Ali a responsabilidade de Josué era o quê? Era ir conhecer o campo da batalha, era orar, era jejuar, era buscar a presença de Deus, porque a muralha de Jericó, quem ia derrubar ela era o Senhor. Então, às vezes, o Senhor também, ele nos deixa encarregado disso. Às vezes não, vou me corrigir. Todas as vezes o que o Senhor nos deixa, a nossa responsabilidade é orar, é jejuar, é buscar a presença de Deus, né? É saber qual é a vontade de Deus,
é conhecer o nosso campo de batalha, mas crer, acreditar que quem está nesta guerra, que quem está nesta batalha, quem está nesta vitória é o Senhor que nos dá a vitória. Quem está na vitória é o Senhor. Quem está na batalha, batalhando, é o Senhor. Mas a responsabilidade que o Senhor nos deixa aqui, nos ensina é o quê? É se retirar. Saia do campo de conforto, saia da zona de conforto. Conheça a terra que você vai ter que lutar para conquistar. Tenha estratégia da parte de Deus. Quando Josué se prostrou e falou: que diz o Senhor ao teu servo, né? Buscar a voz do Senhor para nos dar a direção. Então, conhecer o campo da batalha é super importante para nós sabermos como que temos que agir, quais serão as estratégias que teremos que ter. E o importante, o mais importante de tudo, é saber que o Senhor está adiante, que quem decreta a nossa vitória é o Senhor dos Exércitos. E o terceiro subtópico, ele vem nos falar que Josué busca uma visão estratégica. Josué, ele vai buscar uma visão, ele vai buscar uma estratégia. Em Hebreus 11:30, a palavra do Senhor nos fala desta maneira: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeá-los por 7 dias. Pela fé caiu os muros de Jericó, depois de rodeá-las durante 7 dias. Então, a estratégia que Deus deu para Josué foi rodear as muralhas de Jericó. Nós vimos aqui que não foi a força braçal, não foi o exército guerreano nesta parte aqui, né? Ele teve que fazer o quê? Ele teve que rodear a muralha de Jericó durante 7 vezes. 7 vezes ele rodeou aquela muralha. E aquela muralha que estava intacta há 800 anos, ela caiu pela fé. Então foi a estratégia que Josué teve, que Deus revelou para Josué, que ele teria que rodear aquela muralha durante 7 vezes para que ela viesse a cair. E o nosso segundo tópico, ela vem nos falar que Deus se revela a Josué. Quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor se revela a nós, né? Para Moisés, o Senhor se revelou como o Deus Todo-Poderoso. Para Josué, Deus se revelou como o Deus Todo-Poderoso do exército. Já para Moisés, o Senhor se revelou como o eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa. Naquele tempo ali, na geração de Josué, aquela antiga de Moisés, perdão. Naquele tempo, a geração de Moisés, eles precisavam, eles necessitavam do sobrenatural. Ali não era força braçal, né? Eles estavam fugindo do Egito. Então, as maravilhas que o Senhor fez ali, as pragas que o Senhor mandou, o mar se abrir, né? Não era força braçal, mas era algo divino da parte de Deus. Então, quando o Senhor se apresentou para Moisés na sarça ardente, o Senhor se apresentou como o eu sou. Eu sou, Moisés, o que você precisa. Eu sou, Moisés, o que você necessita. Já para Josué, quando o Senhor se apresenta para Josué, ele se apresenta o Deus Todo-Poderoso da guerra. Por que que para Josué o Senhor se apresentou como Deus Todo-Poderoso da guerra? Porque aqui já nessa nova geração, a geração que, né, ia entrar para Canaã, era uma geração que ia ter que lutar. Era uma geração que ia ter que ter estratégia. Que o Senhor estava diante deles, como o Senhor falou, que apareceu, né, com um anjo com a espada desembainhada, né? O príncipe do exército de Deus. Olha, glória a Deus, o príncipe do exército de Deus. Para Josué ia ter a guerra, ia ter a peleja, ia ter o confronto, né? De guerras, homem contra homens,
força, mas o Senhor está diante de Josué, como assim o Senhor o fez. Mas para Moisés, não. O Senhor se apresentou como o eu sou o maná que tu precisas, eu sou aquele que abre o mar vermelho, eu sou aquele que transforma a água salgada em água doce para matar as vossas sede. Eu sou o sobrenatural para Moisés. E já para Josué, eu sou o príncipe do exército. Eu sou o anjo com a espada desembainhada. Eu sou o guerreiro que guerreia as tuas guerras. Então, o Senhor se apresentou para Josué como o Deus Todo-Poderoso da guerra. Quando ele fala o Deus Todo-Poderoso da guerra, aqui ele nos mostra o quê? Que não há batalha perdida. Se você está na direção, se você busca as estratégias, porque o Senhor nos dá estratégia, se você busca as estratégias do Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso da guerra, né? Glória a Deus. É tremendo isso daí, que como ele é tremendo. Para Moisés, o eu sou o que sou. Eu sou o que você precisa, Moisés. Já para Josué, eu conheço o que tu precisas neste momento, que é um exército de Deus. Então eu sou o Deus da guerra, o Deus que peleja por vós. Glória a Deus. Porque Deus sabia o que Josué ia enfrentar, como aqui os cananitas, né, homens cruéis, homens que teriam que ser derrotados desta maneira, né, a guerra, a força, derrubar eles. Então o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Assim como no Mar Vermelho, ele abriu e no Rio Jordão ele movimentou as águas somente para um lado. Ele é Deus soberano. E o nosso segundo subtópico, ele vem nos falar o quê? Perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada nas mãos, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardente, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhado, né? Ele ficou maravilhado de ver aquele anjo com a espada desembainhada na mão. Então Josué foi se aproximar dele, porque era um momento que ele almejava, né, de ter esse particular com Deus. Quantas das vezes nós também não almejamos, né, em ter esse particular? Quantas das vezes nós não almejamos que o Senhor venha se apresentar a nós como um anjo, que ele vem até nós e se apresenta. Então Josué, que andava com Moisés, sabia dessa intimidade de Moisés com Deus, né? Josué também queria, Josué almejava também esse encontro também com o Senhor, né? Era maravilhoso isso daí. Josué certamente tinha o desejo de ter experiência. Então Josué tinha o desejo de ter essa experiência com Deus, porque você ter essa experiência é algo que fica marcado pro resto da tua vida. Então, vai vir as lutas, vai vir as ventanias, vai chegar as tempestades, mas você teve intimidade com Deus, e a intimidade, essas experiências, é o que te mantém de pé, é o que faz você estar firme sobre a rocha e não sobre a areia, onde o vento chega e derruba. Mas quando você tem essas experiências que Josué almejava ter, e aqui neste momento ele teve, fortaleceu mais Josué na rocha. E assim somos nós também. E a leitura nos fala o quê? O Eterno procura os verdadeiros adoradores. Que o Senhor, ele procura os verdadeiros adoradores, aquele que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm reverência na presença dele, né? Nós não podemos viver momentos, né? Eu vivo um momento. Não, nós temos que ter eternidade diante de Deus. A eternidade, amados, é o quê? É essas experiências que você tem diante do Senhor e vai passar 20, 30, 40, 50 anos,
vai passar o tempo que for, mas você teve uma experiência com ele, é uma eternidade. Não foi um momento que você teve aquele momento, passou e acabou, como os momentos que nós temos no mundo, temos alegria no mundo, que são passageiras. Eu estou ali numa festa, no churrasco, seja o que for, né, num aniversário, me alegrando naquele momento, é um momento, acabou-se, né? E a presença de Deus, que era o que Josué almejava, era eterno, era o que ia fazer ele estar mais fincado sobre a rocha. Então, ele queria estar perto de Deus, porque ele sabia que Moisés teve essa particularidade. Moisés estava perto de Deus e ele queria esta mesma intimidade, e ele buscou por isso, e por isso que assim ele o teve, né? Glória a Deus. E o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor, ele procura aqueles que o buscam em espírito e em verdade, para poder ter essa intimidade. E o nosso terceiro subtópico, ele fala sobre um novo tempo marcado pela espada. Aquilo que eu disse, né, anteriormente. Na época aqui de Josué, essa nova geração, ela ia conquistar, né, a vitória dela, ela ia conquistar o que o Senhor assim preparou para eles com espada, ao contrário do que foi com Moisés, né? Com Moisés, o Senhor, ele era o eu sou o que você necessita. Já aqui não, era com espada. Então foi um novo tempo, o tempo da espada, o tempo da guerra, o tempo da peleja, o tempo de guerrear, o tempo que o Senhor se apresentou como o anjo do exército de Deus com a espada desembainhada. No tempo de Moisés, o Senhor se apresentou de outra maneira, o eu sou. O Senhor, ele mandou as 10 pragas através da vara. Interessante, Josué tinha a espada nas mãos. Josué e Caleb e essa nova geração. A antiga geração de Moisés e Arão, é o contrário, eles tinham uma vara. Uma vara, olha só que interessante, né? Ali, Moisés e Arão, o Senhor deu uma vara para eles, porque essa vara, o Senhor ia operar coisas maravilhosas, coisas divinas, através da vara, assim como foi as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, quando o Senhor transformou águas salgadas em água doce para saciar a sede do povo. Era a vara que estava nas mãos de Moisés e de Arão. Agora, essa nova geração, a geração de Josué, a geração escolhida por Deus, era o tempo da espada, era o tempo de pelejar, era o tempo da guerra. Eles teriam que lutar, eles teriam que guerrear. Então, este foi um novo tempo na vida de Josué, o tempo da espada. Mas o Senhor, ele se fez presente e deixou claro para Josué que a batalha só ia ser ganha, só ia vencer a batalha através da fé, através da reverência. Eles teriam estratégia, mas quem daria a vitória era o príncipe do exército do Deus vivo. Então a espada aqui marcou um novo tempo para Josué. E foi assim que eles venceram, através da espada. Mas o Senhor adiante, né? Ele nos fala que isso significa que um novo tempo se indicava e o foco desse período seria conquistado pela espada. Então era um novo tempo e seria conquistado pela espada. Não seria mais pela vara de Moisés e nem pela vara de Arão, mas sim pela espada. A conquista da terra exigia esforço. Então a conquista da terra, a conquista de Canaã, exigia esforços dos homens. Então eles teriam que se esforçar para que o Senhor viesse a trabalhar e dar a vitória. E o nosso terceiro tópico, ele vem falar que Deus fala a Josué. Lindo, Deus fala conosco. Quando nós buscamos o Senhor, a presença de Deus, ele fala conosco. E o Senhor falou com Josué, né? O Senhor
do exército visita frequentemente a tenda da congregação. O Senhor, ele visitava frequentemente a tenda. Quando Moisés estava ali, o Senhor sempre visitava Moisés e a tenda ali. O Senhor estava sempre presente. E o Senhor se fez presente através do Mar Vermelho, através desses pontos que eu coloquei para vocês. E agora o Senhor ia se apresentar, né, falar com Josué de outra maneira. E ele não teve esse discernimento, né? A falta de discernimento espiritual, o texto nos fala. Josué, ele estava com Moisés, Josué andava com Moisés. Josué já tinha visto já o Senhor se apresentar, porque o Senhor se apresentava na tenda, né, para Moisés. Então Josué conhecia. Só que quando o Senhor se apresentou para Josué como um anjo com a espada, Josué não teve discernimento. Josué perguntou: é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? Então aqui nos fala o quê? A falta de discernimento. Se nós andamos na presença de Deus, se nós estamos no templo do Senhor, se nós buscamos o Senhor, nós temos que ter sim, pedir ao Senhor discernimento, saber quando é Ele que se apresenta, né? Não podemos ter essa dúvida. Então, a palavra do Senhor fala que nós temos que pedir discernimento. E aqui neste momento faltou discernimento para Josué. Josué, ele não soube que era um anjo do Senhor, até então o anjo se apresentar. Então aqui nos fala da falta de discernimento. Muitas das vezes, por falta de discernimento, nós ouvimos vozes que não é de Deus. Por falta de discernimento, nós aceitamos palavras que não é da parte de Deus, porque o coração do homem é enganoso. Então nós temos que ter discernimento para saber quando é Deus falando e quando não é. É nós mesmos. Josué, o adorador. E Josué teve o quê? Teve aos pés de Jericó. Josué teve aos pés de Jericó a confirmação celestial nas muitas batalhas que ele e seu povo teriam de enfrentar. Então, não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e os seus anjos lutam em nosso favor. Josué ali no pé de Jericó, Josué teve a certeza que Deus estava com ele, porque o Senhor assim se apresentou. Então aqui nos mostra que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, né? A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento de que Deus é do que Deus é e do que ele pode fazer. Então a nossa adoração é um gesto de gratidão, né? De louvor ao Senhor, em dizer o que ele pode fazer, o que ele faz. Tirando a sandália dos pés, o terceiro subtópico, né? O final, né? Reverência ao Senhor, pois Deus é santo e ele exige santidade e reverência daquele que se aproxima dele. Então, tirando a sandália dos teus pés, tirando tudo que não agrada a Deus, tirando tudo que não apraz ao Senhor, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo, e somente assim, na tua batalha, o Senhor que batalhará por vós, a tua peleja é o Senhor que pelejará por vós. Então aqui nos fala reverência diante da presença de Deus, reverência. Sem reverência, sem santidade, não veremos a glória de Deus. Eu deixo essa palavra com vocês, que a palavra do Senhor venha falar poderosamente no coração de cada um e que venha revelar qual é a vontade dele em vossas vidas. Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Mas não se esqueça, o lugar que tu pisas é santo e o Senhor requer santidade. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém.